Fala galera, Coruja na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos ver a partida dele, da lenda, do mito, de ninguém menos, ninguém mais do que Vassily Ivanchuk, amado por muitos enxadristas ao redor do mundo e temido por ninguém menos que Kasparov. E sem mais delongas, vamos à partida agora. E de brancas temos Vassily Ivanchuk contra ninguém mais, ninguém menos que Garry Kasparov. Essa partida aconteceu em Linhares, 1991, para ser mais exato, no dia 23/2. E antes de começarmos a partida, aquele recadinho. Se você é novo no canal, assista o vídeo. Se gostar, no final peço o like. Agora, se você já é inscrito do canal, tenta o dedo no like para dar aquela força. Ivanchuk jogou E4, veio C5, abertura siciliana por Kasparov, cavalo F3, D6, bispo B5 cheque, para fugir das linhas principais da siciliana, e veio o cavalo protegendo o rei. As brancas jogaram D4, cavalo F6, roque, peão versus peão e dama versus peão. Aqui Kasparov jogou A6 e Ivanchuk tomou uma decisão de dar o par de bispo para as pretas e capturou o cavalo. Bispo versus cavalo, bispo versus bispo, e veio o bispo G5, já tentando botar uma futura cravada no cavalo caso o peão de E6 avance. Kasparov jogou um imediato H6 e aqui outra decisão do Ivanchuk muito louvável. Ele decidiu jogar com um par de cavalo contra o par de bispo e capturou bispo versus cavalo e veio G versus bispo. Aqui vale notar que se as pretas capturam de peão de E, o bispo, viria uma forte sequência para as brancas, que seria cavalo C3, tentando manobrar o cavalo com uma excelente casa em D5. Aqui viria possivelmente pelas pretas bispo E6, e um simples torre de A D1 seria suficiente para as brancas terem uma grande vantagem, porque o peão de D6 é uma debilidade e que será focada pelo Ivanchuk. Voltando à partida, depois de G versus F6, veio C4. Note que o peão de C4 e E4 eles servem para impedir um futuro avanço barra ruptura das pretas. As pretas têm um par de bispos e elas vão querer liberar o jogo, ou seja, abrir linhas. E esses peões em E4, C4 já dificultam um pouco esse avanço de peões. As pretas vieram com E6, que as brancas continuaram de desenvolvimento e jogaram cavalo C3. Veio torre C8, rei H1, e já se livrando de uma futura torre G8, ameaçando ataques futuros por essa coluna G no rei. E veio H5. Também poderia ter sido jogado torre G8, mas Kasparov, já que o rei já saiu da coluna, decidiu mudar ou adiar um pouco os planos. Veio A4, expandido na ala da dama. As pretas jogaram H4, querendo jogar H3. Porém, aqui o Chuck deve ter pensado: calma aí, peão de H4, você já avançou muito, hein? Fique paradinho bem aí. E jogou um simples H3. Aqui as pretas continuaram com o bispo E7, veio o B4, continuando com o avanço na ala da dama. E as pretas jogaram A5, tentando trocar peões e frear esse avanço na ala da dama. Claro que as brancas não tomaram esse peão e jogaram o B5, o que delimita muito o bispo de casa branca das pretas. Agora está totalmente preso por suas próprias peças ou mesmo pela ameaça do peão em C6. As pretas jogaram aqui dama C7, ameaçando o peão de C4. Veio o cavalo D2 protegendo e dama C5 tentando trocas. Que se troca as damas, o ataque branco diminuiria bastante. Ao mesmo tempo, teria mais possibilidades para o poderoso par de bispos ficar muito mais forte no final do jogo. Aqui as brancas, é claro que falaram: não, calma aí que eu quero ponto. E jogaram dama D3, mantendo a dama no tabuleiro. Veio torre G8 finalmente nessa coluna aberta aqui, criando temas em cima do ponto de G2. E as brancas jogaram torre de A1. Veio dama G5, ameaçando nada mais, nada menos do que checkmate em G2. E a torre veio para G1, protegendo o peão de G2. Dama F4, ameaçando o peão de F2. E aqui as brancas jogaram torre de E, F1. Veio B6, freando esse futuro avanço de peão em C5. E aqui as brancas manobraram o cavalo para E2, ameaçando a dama, com tempo sobre a dama. A dama veio para H6. E nessa posição, meus amigos, Ivanchuk mostra toda a sua genialidade e pensamento fora da caixa. Aqui ele joga um impressionante lance C5. Note que o peão de C5 não tem nada protegendo ele, ao mesmo tempo que existe 3 peças atacando ele, a torre e 2 peões. Isso é um sacrifício posicional de longo prazo. Ele se livra do peão em C4
ao passo que dá casa de C4 para o cavalo em D2. Vamos analisar primeiro, caso as pretas capturassem de peão de B. Se captura de B com peão de B, um simples cavalo C4 já dá grande vantagem para as brancas. Note que o cavalo de C4 já ameaça o peão de D6, o peão de B5 está passado e um simples torre de FB1 já dá total apoio para esse peão. Então aqui existe grande vantagem das brancas. E as pretas capturam com o peão de D, continuam com o mesmo tema de jogar o cavalo para C4. Porém, agora ele ameaça capturar o peão em B6. Teria que jogar a torre B8 e viria torre de F, D1, ameaçando o bispo. O bispo voltaria para C8 e nessa posição temos uma partida equilibrada. Porém, considero mais difícil jogar de pretas, ou seja, as pretas teriam que jogar lances muito precisos para manter-se na partida. Note aqui que em vez de ser torre B8, joga um imediato bispo D8, para você ver como a posição já é crítica, um simples torre de FD1 já mostra. O bispo branco preto está travado pelas próprias peças e pelo peão branco em B5, ou seja, a única maneira de ele não cair é jogando torre C7, mas o torre C7 bloqueia o raio de ação do bispo em D8, e agora pode cair o peão em B6. E aqui as brancas estão com uma vantagem muito grande, de quase 9 pontos de vantagem, ou seja, a partida está ganha. Voltando à partida, não foi capturado com peão de B e nem de D, e sim de torre versus peão. As brancas continuaram com a ideia e jogaram o cavalo C4. O cavalo C4 ameaça o peão de B6 e D6. Aqui as pretas decidiram fugir logo com o rei, né? Botar o rei numa casa protegida e jogar o rei F8. Brancas capturaram o peão de B6, já ameaçando um duplo em D7. E o bispo veio para E8, fugindo desse duplo e defendendo essa diagonal ainda. Veio F4, ameaçando F5. E como as pretas têm um par de bispos, elas precisam que o jogo esteja mais aberto. E esse lance F5 limitaria muito a posição preta. E quem se aproveitaria dessa posição seria o poderoso par de cavalo das brancas, que jogaria muito mais. Se antecedendo a isso, as pretas jogaram logo F5. E aqui veio peão versus peão, torre versus peão e torre C1. Já que a torre saiu de C5, as brancas já colocaram uma torre nessa coluna aberta. Veio o rei G7 e aqui as brancas jogaram um lance muito forte. G4, ameaçando já cheques futuros no rei. A torre veio para C5, porque é a única casa segura que ela teria, porque todas as outras casas ou o cavalo ameaça ou os próprios peões das brancas de F4 ou G4 ameaçam a torre, então veio para C5. Note aqui, nessa posição anterior, que se as pretas capturam esse peão com empassant jogando H versus peão, viria dama G3 cheque. O rei não pode ir nem para F8, H8 ou H7, porque um simples dama versus torre entregaria mate. E se a dama entra na frente do rei, por exemplo, né, a dama defende, um dama C3 também já ganharia a dama na sequência, né? Então, não é possível. Então, depois de dama versus G3, o rei teria que vir para F6. E aqui teria uma sequência muito bonita que, com certeza, o Ivanchuk encontraria. Que é dama C3 cheque, teria que avançar o peão, cavalo D5 cheque, o rei viria para E6, e aqui teria um incrível lance, cavalo E4 cheque. O rei não pode capturar esse cavalo aqui, porque se captura esse cavalo, viria dama C4, o rei teria que vir para E4, torre de C E1 cheque, o rei capturaria o peão de F4, e aqui finalmente teria dama C1, entregando mate no monarca preto. Depois de cavalo D4 cheque, teria que ser capturado o cavalo de D4 e não de D5. Capturaria de peão, viria o fortíssimo lance, cavalo C7 cheque novamente, o rei viria para D7, dama C6 cheque, o rei só teria casa de E8 e de C8 para jogar, porém C8 já pegaria números descobertos com o cavalo, porém também mantém o mesmo tema. E aqui as brancas teriam um fortíssimo lance, cavalo E6 cheque, jogando o cavalo podendo ser capturado pelo peão de F e pela dama. Não importando qual peça capturasse o cavalo, teria mate na sequência em C7. Ou seja, uma sequência muito boa para as brancas. Depois de torre C5 que as pretas jogaram, veio
torre versus torre, peão versus torre e cavalo C8. Note que esse peão aqui já está totalmente passado a 3 casas da promoção, fora que o cavalo ganha um tempo em cima do bispo preto. O bispo veio para F8, e aqui as brancas jogaram dama D8, ameaçando o bispo em E8 e ao mesmo tempo assim ficando de olho nesse peão de H5. Kasparov aqui foi muito esperto e jogou um lance muito forte, que com certeza muitos jogadores cairiam, que é dama G6. Aqui ele tanto deixa o peão desprotegido em H4, como também deixa capturar o bispo em E8. Note que se você captura esse bispo em E8, por exemplo, já teria dama D3, ameaçando o mate em H3. As brancas teriam que jogar, a sequência mais forte seria torre G2, dama versus peão cheque, rei G1 e dama E3. O rei teria que vir para F1 e um simples C4. O peixe já mostra uma partida equilibrada, porque é o que o bispo consegue entrar no jogo agora que o peão de C5 veio. E note que as peças mais fortes das pretas nesse caso seria o peão de C4 e o peão passado também de H4. Dois peões passados e distantes. Então o cavalo de C8 não conseguiria voltar a tempo para a defesa. E aqui nessa posição temos uma partida equilibrada. Aqui depois de dama G6, as brancas jogaram um lance muito forte, que é F5. As pretas não podem capturar o peão, porque depois de peão versus peão e peão versus peão, a torre deixaria a dama cravada. Então a dama cairia no final. A dama voltou para H6 e veio G5. A única casa assim, mais ativa da dama preta é H5. Só que depois de torre G4, todas as peças pretas de maior valor estão em apenas 1/4 do tabuleiro. Ou seja, estão totalmente presas as pretas aqui. E depois de peão versus peão, as brancas jogaram cavalo F4, trazendo a sua última peça para o ataque. A dama preta está presa, só tem a casa de H7 e H8 para jogar, e aqui Kasparov jogou dama H8. E Ivanchuk jogou o lance mais forte da posição, que é dama F6 cheque. O rei só tem a casa de H7 para poder jogar, e simplesmente depois de torre versus peão cheque, Kasparov abandonou essa partida. Porque aqui já tem mate no próximo, né? A única defesa é bispo H6 e um simples torre versus bispo entregaria mate no rei em H7. E partida, meus amigos, ó. Como o poderoso par de cavalos das brancas se sobrepôs ao par de bispo preto, hein? E para quem gosta da precisão, vamos a ela agora. Temos 92,6% de precisão para Ivanchuk contra 79,4% para Kasparov, com 5 lances excelentes das brancas. Por mais aquele peão, para mim, por mais que aquele lance de peão em C5 não seja um lance bom, seja considerado até uma imprecisão, para mim é o lance da partida, porque um jogador de carne e osso sofre contra posições complexas e ali as pretas teriam que jogar lances muito precisos. E aí, gostou do vídeo de hoje? Viu por que Kasparov temia a lenda viva Vasily Ivanchuk? Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu like, compartilhar com aquele seu amigo. Espero trazer mais vídeos dessa lenda Ivanchuk. Até a próxima. Fui!